nós estamos com aquela expectativa, aguardando algumas coisas acontecerem. E eu creio que tem que acontecer algumas coisas da parte do Senhor na vida da igreja. Não aquilo que nós já temos experimentado, que tem sido fascinante. Chegou o tempo de nós, já temos anunciado profeticamente isso em vários lugares do mundo, do time da igreja, da velocidade, do nível de glória da igreja mudar. E nós já temos falado isso. E quando acontecem mudanças, se eu não me engano, a última vez que eu vim aqui, faz mais de um ano não. Eu me lembro desses avisos da pastora Alice. Estava acontecendo a mesma coisa. Vai ter bazar, vai ter daqui. Um ano depois eu estou aqui no meio do negócio também. Né? Então, o tempo passa assim, não é verdade? Quantos de vocês creem e esperam que realmente tem que acontecer alguma coisa na terra hoje? Pessoal, se você espera, você está na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. O Senhor tem falado há muitos anos, e aquilo que Ele fala chega um momento que acontece. E quando Deus muda, e eu falei, a última vez que eu vim aqui, claro que você não vai lembrar, eu ministrei dentro daquela palavra que eu ministrei, eu lembrei vocês daquela palavra que Jesus leu de Isaías dentro da sinagoga. E quando ele abriu e leu o texto de Isaías, ele fechou o livro e disse algo que durante centenas de anos o povo de Israel estava esperando acontecer. Hoje se cumpriu esta palavra. E aquele povo que estava ali, povo de Israel, na sinagoga, estava acostumado com um ritmo, né? Quantas coisas Deus havia feito já na vida daquele povo, e eles ficaram alegres, felizes, celebraram, foi isso? O que aconteceu? Não. Eles ficaram chocados, ficaram com raiva, quiseram apedrejar e matar Jesus. Porque ele disse algo que nós não estamos acostumados a ouvir. E por estarmos às vezes distraídos, não percebemos como que Deus na história vai mudando as situações. Chega um tempo que isso foi um fato, mas aconteceu muitas vezes. E quando Deus muda algo e entra numa nova velocidade, num novo nível de glória, e você continua caminhando do mesmo jeito, então Deus vai parar, vai esperar você acordar, é isso? Não. Chegou o tempo, queridos. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário, onde Deus vai mudar radicalmente algumas coisas. E nós precisamos estar conectados para quando ouvir a palavra, não ficar chocado, nem refém daquilo que comumente na nossa história nós acostumamos a viver. Isso vai acontecer. Nós estamos diante de fatos proféticos que estão se destravando no mundo todo, e isso envolve eu, minha família, você, sua família, essa casa paterna e aquelas pessoas que amam ao Senhor. E vocês vão perceber isso, amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse. No capítulo 3. No versículo 14. Eu creio que essa noite, como muitas outras, não é uma noite comum. Nós estamos reunidos em torno do Senhor Jesus. E Ele tem falado e construído a nossa vida no fundamento. Eu fiquei impressionado com os cânticos que o Espírito Santo levou a gente a adorar nessa noite. Tem tudo a ver com o que Ele quer colocar e imprimir e marcar no nosso espírito. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado,
e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei se eu vou poder terminar o que eu vou começar aqui. Eu vou procurar trazer para vocês aquilo que tem sido motivo de prioridade, de foco, de concentração na minha vida, para entender o que está acontecendo em nossa geração. E para poder discernir a palavra de Deus para esse momento. E nós sabemos que nem todo mundo da igreja, às vezes do povo de Deus, percebe, como eu mencionei Jesus ali na sinagoga. Ele abriu e falou que hoje aconteceu, houve uma mudança repentina no tempo profético e muitas pessoas nem entenderam. Vocês acham que pode acontecer isso hoje? Acontecer uma mudança profética, uma intervenção, um tempo de Deus diferente de toda a história e pessoas da igreja estarem distraídas? Quantos de vocês acham que pode acontecer isso? Então levanta sua mão e diga assim, que não seja eu. Amém? Queridos, eu queria te dar uma palavra profética. Deus tem a primeira e a última palavra na terra. E nós só vamos poder entender isso quando nós estivermos realmente fundamentados em Cristo. E eu queria lembrar para vocês que o Apocalipse é um livro que fala sobre a visão que João recebeu da parte do Senhor numa ilha, depois lá no fim da sua vida. Isso aqui está em Apocalipse 1:9. Lá em Patmos, João recebeu uma visão. Olha que interessante. No fim da vida dele, um tempo já final, uma visão a respeito de um tempo que ele nunca conheceu e que ele recebeu da parte do Senhor em espírito. E a Bíblia diz que a ele foi ordenado que tudo que ele tivesse visto naquela visão, ele escrevesse e entregasse às 7 igrejas que estavam na Ásia. Apocalipse 1:11, está escrito isso. Essa visão que João teve tem tudo a ver com a gente. Completamente, integralmente a ver com a nossa realidade. A Bíblia diz que Apocalipse destaca algumas coisas que vão nos ajudar a compreender o que está prestes a acontecer diante dos nossos olhos. Primeiro, Apocalipse mostra a natureza de Cristo, a essência de quem é aquele que nós entregamos a nossa vida. E segundo, Apocalipse mostra o verdadeiro sentido, natureza da verdadeira adoração. O que é adoração? Apocalipse está recheado disso. E terceiro, ele mostra sobre o governo e o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1, de 5 a 6 fala isso, se você quiser anotar. Por outro lado, a Bíblia diz que Jesus foi visto por João de algumas maneiras interessantes em Apocalipse. Primeiro, como o Cordeiro de Deus, que entregou a sua vida. Em segundo, como o leão da tribo de Judá, que governa. Terceiro, ele teve uma revelação da plenitude de Cristo, de Deus, na minha vida e na sua vida como homens. Apocalipse 1, 17 e 18 fala isso. Essa visão nos ensina o óbvio, que muitas vezes passa desapercebido de muitos de nós, que as realidades visíveis e temporais não são aquilo que realmente Deus preparou para mim e para você. Mas as invisíveis e eternas é que vão mostrar o verdadeiro propósito cumprido de Deus. Nós somos pessoas que lidamos normalmente com aquilo que é temporal, com aquilo que é concreto, com aquilo que é visível. Mas isso que nós vemos, experimentamos, sentimos, não é a realidade de Deus para nós. A realidade de Deus para nós está acima disso que nós estamos acostumados a viver e a conviver.
Porque Deus é eterno e o propósito dele é eterno. E ele foi estabelecido antes da fundação do mundo e nós vamos experimentar ele de uma maneira plena depois de que tudo isso passar. Então o Apocalipse está chamando a nossa atenção para olhar as realidades invisíveis. Os mistérios que Deus reservou para a nossa história, que estão diante de nós o tempo todo e que muitas vezes nós não percebemos, porque, lembrando novamente, nós estamos acostumados a lidar com aquilo que nós queremos tocar, ouvir, experimentar. Cristo está revelado em toda a história como aquele que reina e governa, mesmo que você ache que neste momento algumas coisas estão escorrendo pelos seus dedos e parece que você perde o controle de algumas situações. Você já teve essa sensação alguma vez que algumas coisas na sua vida, ou é só eu, parece que são incontroláveis? Parece que a gente, por mais que trabalhe e tente administrar, elas escorregam e se vão pelo ralo diante de nós e nós não conseguimos governar uma pessoa, uma família, uma situação, uma circunstância. Quantos de vocês já sentiram impotência diante de uma realidade que você não conseguiu superar? Muito obrigado, porque muitos estão comigo aqui nesse lugar. Outros, eu queria te conhecer depois, porque você não levantou a mão. Eu quero saber como é que você consegue lidar com tudo isso, né? Então, Apocalipse revela Deus em Cristo. E eu quero que você repita comigo isso. Cristo tem a primeira e a última palavra sobre a sua criação, que somos nós, diga, e sobre o seu reino. Fale bem forte isso, levanta. Fale bem forte comigo. Deus em Cristo tem a primeira e a última palavra da sua criação e do seu reino. Eu quero que você fale com calma agora. E nós somos alertados a confiar. Nós cantamos isso aqui nessa noite. A confiar, diga. Coloque a mão no teu irmão e diga isso, a confiar no chamado que ele tem para a sua vida, diga, hoje. E fala para ele assim, apesar de você ter passado coisas na sua vida passada, diga, a visão que Deus projeta para você hoje, no presente, tem tudo a ver com o que Ele preparou desde a eternidade para o seu futuro. Amém? Pode sentar. Sabe o que acontece? Quando João recebeu essa visão, a Bíblia diz que a única maneira que Deus poderia comunicar com ele uma visão que estava longe da realidade que ele havia experimentado, era receber no Espírito. Eu tenho ficado assim muitas vezes pensando e meditando, o que significa esse negócio de andar no Espírito, ver no Espírito? Porque eu conheço a minha esposa há 39 anos, um pouco mais, porque a gente namorou e noivou. Ela me conhece, ela conhece, a gente estava aqui hoje no almoço e a pastora Júlia estava falando sobre isso. A gente se conhece, as manias, os jeitos, o temperamento, a maneira de agir, de reagir, de fazer as coisas. Mas a grande pergunta seria, ela me conhece no Espírito? Eu a conheço no Espírito? Você conhece essa igreja, conhece as realidades dessa casa paterna, das pessoas que estão próximas? Você consegue identificar as defasagens, as limitações, as falhas, os jeitos que alguns de vocês não gostam de ver em outras pessoas, assim como eles não gostam de ver em você? Nós somos pessoas que temos clareza, muitas vezes, sobre essa realidade natural, visível, temporal. Mas a grande pergunta que Deus tem para nós é, vocês conhecem essa casa paterna no Espírito? Não precisa responder. O que o Espírito Santo revela para você a respeito do Espírito dessa igreja? Como que nós podemos proceder diante dessa realidade? Baseado no que nós conhecemos da Bíblia,
do contexto da história que nós passamos e tivemos naquilo que nós experimentamos, nos problemas, nas coisas boas, conhecemos o jeito dos pastores. Isso é muito fácil conhecer. É só você conviver um pouquinho com algumas pessoas aqui, assim como na sua família. Você conhece o jeito do seu marido? Da sua esposa? Dos seus filhos? Dos seus pais? A gente estava até brincando, né? Meus filhos agora são implacáveis. Porque já estão jovens, já casaram, não tem mais problema de falar o que pensa. O pai, haha, eles iam, eles jamais falariam isso quando eram adolescentes, né? Mas hoje eles falam, é brincadeira, porque eles conhecem. Mas a pergunta é, eles nos conhecem no Espírito, eles sabem o que nós temos recebido em Cristo? Isso é uma pergunta que vai definir e determinar essa igreja atual. Nós precisamos entender que João viu no Espírito algo lá no futuro. Ele viu tudo que nós vamos um dia experimentar. Já está visto, ele já passou o filme em Apocalipse. Ele já mostrou onde é que nós vamos estar. O que vai estar acontecendo lá. Só que nós vivemos hoje no presente. E nós podemos correr o risco de tentar discernir, através da história que nós tivemos e da situação que nós convivemos hoje, o que Deus tem para nós. E eu quero te pedir, não faça isso. A nossa história é uma bênção. Amém? Diga, a minha história é uma bênção. A minha história, fala, é uma bênção. Bênção. Mas ela está na cruz. Se nós insistirmos em acharmos que a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa vida e aquilo que nós podemos desfrutar da nossa história vai servir nesse momento, eu quero te dar uma notícia: não vai. Porque a história que vai operar na nossa vida de uma maneira plena, quando chegar no tempo profético, das coisas se destravarem, para correr para o rumo onde Deus definiu, vão acontecer no Espírito. Se nós não discernirmos do Espírito, nós vamos se levantar, como muitos têm levantado da igreja, se deslocado, se atrasado, se confundido no meio das coisas que estão acontecendo, vão ficar assustados com o mundo. Pessoal, o mundo sempre teve problemas. Sim ou não? Alguém aqui lembra da época que os primeiros discípulos começaram a pregar que Jesus tinha ressuscitado? O que aconteceu com eles? Eles foram mortos, queimados vivos. Você já foi morto por causa da fé? Já foi queimado vivo, né? Nós estamos experimentando uma época de aparente bonança e calma, apesar do mundo estar em convulsão. Nós estamos prestes a experimentar uma mudança radical na operação do mundo. E ela está se construindo durante a história e nós vamos ver coisas que nós não estamos acostumados a ver. Eu quero que você fale disso para o teu irmãozinho do lado. Olha, você vai ver coisas que você não está acostumado a ver. Quantos de vocês creem que mesmo diante de tudo isso, o plano de Deus vai funcionar com poder, glória e vitória nessa geração? E é isso que nós vamos precisar discernir, porque muitos estão sucumbindo na fé. A Bíblia diz em Timóteo, estão naufragando por uma série de motivos e já não tem mais aquela paixão por Deus. Eles estão aqui, às vezes eu brinco com isso, mas é só uma brincadeira. Eles estão no culto como se fosse uma missa de sétimo dia, de corpo presente, mas de espírito ausente. Tem gente que entra no culto como se fosse uma missa de sétimo dia, pessoal. Quem já foi católico lembra como é que funciona isso, né? O corpo nem está presente mais, né? Mas é como se tivesse. Então tudo gira em torno daquele morto, né? Então o que acontece? É isso que você quer celebrar nessa geração? Você vir para um culto como se aquela presença de Deus manifesta, você adorando, não fosse algo que realmente pudesse sacudir as bases, as estruturas da nossa fé. As pessoas entram e saem, vêm quando quer. Nós estamos vendo uma geração assim, eu não vou hoje não. Eu ouço tantas coisas, as pessoas falarem por que vem, por que não vem,
Entendeu? Às vezes ela não fala nada, simplesmente faz. Eu fico assustado. Porque, às vezes eu falo na igreja que eu brinco com o pessoal, né? Eu acho que eles combinam. Ó, domingo vai vocês, no outro domingo vai nós. E aí tem um grupo em comum que vai sempre, né? Aí quando aquele pessoal que vem no domingo liga para o outro, fala assim, ó, nós já fomos, agora é a vez de vocês. Aí a gente vai trocando, né? Eu brinquei com a igreja todo dia, assim, quando é que a gente vai conseguir reunir a igreja toda no culto? É uma coisa, hoje parece um milagre, uma coisa que deveria ser natural, né? Mas, queridos, eu estou falando para vocês isso, porque se nós lidamos com as coisas espirituais dessa maneira natural, quando os discernimentos espirituais de entendimento precisarem ser ativados, para que a gente possa compreender o que está acontecendo, nós sabemos que não é todo mundo que vai entender. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos de vocês de verdade, levanta a mão para o diabo ver, porque Deus já vê, é só para o diabo ver. Porque ele não sabe o que você pensa. Mas quando você levanta a mão, ele já descobre. Quantos de vocês de verdade querem ter um entendimento aberto para entender o que está acontecendo em nossa geração da parte de Deus? Levanta sua mão. Fica com a mão levantada. Só um segundinho. Diabo, você viu, né? Você fala assim, eu não vou levantar a mão porque Deus sabe o que eu penso. Mas eu não sei. Eu não sou Deus. Se você não levanta, você não está se comprometendo no reino espiritual. As pessoas não entendem isso. Da mesma forma que você é desse jeito, estou dando um exemplo só, você também é da mesma forma na sua vida natural. Porque os nossos procedimentos daqui para frente vão precisar ser definidos. Diga, definidos. Diga assim, Deus é definido comigo. Ele não levantou a mão. Diga. Ele entregou o filho para todo mundo ver. E aquele que negar o filho será negado pelo Pai também. Se Deus é definido comigo, eu estou entendendo que eu preciso ser definido com Ele. Essa geração que nós criamos de pessoas dentro da igreja ingovernáveis, porque são indefinidos e se escondem atrás das suas cascas de história do passado, elas vão ter problema daqui para frente. Agora, se você se definir com Deus, você vai experimentar os dias mais incríveis, mais fascinantes da história que Deus reservou para a nossa geração. A Bíblia diz aqui em Laodiceia que tinha uma igreja ali. Ele escreveu para uma dessas 7 igrejas. E a Bíblia diz que essa igreja era rica, conhecida pelo sistema financeiro da cidade. Tinha escola de medicina, indústrias de lã surgiram ali. Muitas coisas na cidade estavam acontecendo, mas eles tinham um problema. Você sabe qual é o problema dessa cidade? Não tinha água quente. E eles precisaram bolar um plano para trazer água de longe até o lugar onde as pessoas viviam e fazer com que essa água pudesse vir quente. Eles conseguiram naquela época transportar a água das nascentes onde eles tinham água quente. Mas no caminho, o que acontecia no caminho? A água ficava morna e às vezes chegava fria. Interessante, né? Então, quando ela chegava na cidade, ela não estava nem quente nem fresca. Estava morna. Você já bebeu água morna? Já, né? Não sei se você já bebeu, mas é desagradável dependendo da circunstância que você está tomando essa água. A igreja de Laodiceia tinha se tornado uma igreja morna. A Bíblia diz isso. O que significa isso? Eu vou te ajudar com algumas palavrinhas bem simples. Era uma igreja indiferente, diga, mesmo diante da revelação, ela não se movia. Sabe por quê? Se você estudar essa igreja aqui, ela se tornou uma igreja preguiçosa. Você sabe o que é uma pessoa preguiçosa? Tudo é difícil, ela se arrasta para fazer as coisas.
Então, olha que conexão, a indiferença com a preguiça de servir ao Senhor num tempo importante, levou essa igreja a ter uma sensação de que elas eram autossuficientes. Sabe por quê? Era uma igreja rica. Rica de palavra, porque muitas pessoas passavam ali e derramavam palavra. Rica financeiramente por causa da estrutura da cidade. Rica na adoração e no louvor. Se você estudar sobre essa igreja, você vai ficar impressionado como eles tinham uma história de adoração impressionante. E a Bíblia diz, e você vai descobrir, que eles podiam comprar e ter acesso a qualquer coisa que quisessem. Parece que tem alguma coisa semelhante hoje, né? Nós podemos ter, não sei se comprar, mas podemos ter acesso a qualquer coisa que a gente queira, né? Hoje, pelo menos de informação. Sim ou não? Você dá um toquinho, opa! Você pode ter acesso a qualquer coisa. Essa sensação que as riquezas fizeram na igreja é que elas passaram, aqui está o problema que eu quero te dizer. Tudo isso que aconteceu nessa igreja levou ela, aos pouquinhos, durante anos, a ter a sensação de que eles deveriam ser o centro das atenções das pessoas. Diga, centro das atenções. O centro da vida delas passou a ser a coisa mais importante. Isso se resume numa frase: conforto e bem-estar. Diga, conforto e bem-estar. Diga assim: se eu tiver conforto e bem-estar, você não precisa falar isso não, deixa que eu falo agora, senão você vai ficar constrangido. Que se dane o resto. Que se dane a igreja, que se dane os outros. Não, pastor, eu não penso isso não. Será? Quando nós passamos a ter algo no centro das nossas atenções, que funciona a partir de uma base, de um fundamento, mesmo que você não seja maldoso em pensar, muitas vezes nós somos mentirosos em agir, falsos. Falamos que amamos, pô, cara, te amo, viu? Você já ouviu isso de alguma pessoa, te amo, e depois de um tempo você olhou para o lado e ela não estava mais? Mas ela falou, te amo. E muitas ainda falam assim, tamo junto. Você já ouviu, já falou? Tamo junto. Aí você olha depois de um tempo, ela nem te ama mais e nem está mais junto com você. Mas ela disse que te amava, ela disse que estaria com você sempre que ela tinha compromisso, aliança com você. Quantos casamentos acontecem isso hoje em dia? Quantos relacionamentos? Quantos lugares profissionais, quantos ministérios estão acontecendo isso? Pessoas desconectadas, porque o espírito delas não foi atingido. Porque os verdadeiros tesouros espirituais passaram a ter um valor secundário diante dos recursos e dos desejos primeiros dela para a sua vida. Quaisquer que sejam, coisa pequena, média, grande, isso não importa. Não é o tamanho que importa, é o valor que nós damos àquilo que nós estamos experimentando. E aí nós temos um problema sério, porque hoje nós estamos vivendo uma igreja que tem dificuldade de ser um. Pessoas que têm muitas vontades operando. E quando nós temos muitas vontades operando num lugar, numa casa paterna, numa casa natural, em qualquer outro ambiente que seja, nós temos discordâncias. Nós temos dificuldade de conexão. Nós temos perspectivas que, se não funcionar de acordo com aquilo que eu entendi, do que eu penso, eu não estou junto, apesar de fisicamente poder estar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você não estiver entendendo, que o Espírito Santo abre os seus olhos e te dê o colírio de Apocalipse. Porque nós vamos ter que entender nossas conexões de outro nível. Nós vamos ter que entender nossas conexões no nível do E no nível do Espírito, nós não temos discordância. Nós não temos dificuldade de aceitar as defasagens, os erros do irmão, porque nós também temos erro. Eu já ouvi pessoas falar, pastor, seu temperamento é muito assim. Eu falo assim, você tem um? Quando você responde tenho, você vai estar dando a clareza de que a pessoa entenda que, da mesma forma que você opera no seu temperamento, a gente estava conversando sobre isso hoje no almoço, brincando, a outra pessoa também opera no temperamento dela. Quem está errado, quem está certo? Ninguém.
É algo que Deus deu. O que nós precisamos é entender que nos conecta de fato um ao outro. Eu quero te dizer nessa noite, que se não for o Espírito que nos conecta, vocês podem fazer eventos, programas, estratégias, e isso não vai trazer a influência, o impacto que deveria trazer naqueles arredores de ambientes que nós participamos. Porque os nossos programas não afetam Satanás. Não afetam. Agora, as nossas conexões, sim. Quando eu e você somos um, diga. Dá a mão para o teu irmão aí. Diga assim, quando eu e você somos um, e abrimos mão da nossa vontade, para fazer uma única vontade, a vontade do Pai, isso assusta Satanás. Então, essa igreja, o pior de tudo, estava se sentindo satisfeita com a mornidão, com a mediocridade, com, sabe, aquela coisa rala, superficial. A gente faz, agita muito, mas não transforma quase nada. Sabe essa realidade? Que depois você pensa, puxa, quanto tempo eu fiz isso, fiz aquilo. A minha história está ligada nisso, está ligada naquilo. E quando você vê, dá licença, beber água aqui, tem. Quando você pensa na sua realidade, eu penso na minha, o que aconteceu de fato? Quais são os milagres? Onde Deus operou? O que está acontecendo? Por que de tantas situações que parecem que fogem do nosso controle, como nós falamos no começo? Eu quero novamente te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Apocalipse 3,18 que nosso problema não é natural. Digo, meu problema não é natural. O nosso problema é espiritual. E para esse problema, Apocalipse 3,18 tem a solução. Pode deixar que eu agora eu leio. Compre ouro refinado, vestes brancas, santidade, e colírio para você enxergar o que está acontecendo com outros olhos. Não fique satisfeito e indiferente e ocupado com suas conquistas materiais ou naturais, se satisfazendo com a aparência de uma igreja que vai receber uma intervenção de Deus que você nunca viu antes. E não tem nada a ver com o nosso ministério, comigo, com os pastores estrela, tem a ver com o propósito que Deus tem para essa geração. O Senhor diz para nós, hoje as coisas serão destravadas e vai acontecer mudanças radicais no mundo espiritual. E o Senhor tem a última e a primeira palavra. Isso me dá confiança. Ele me convida, interessante que Apocalipse 3, 20 e 21 a gente usa muito para evangelismo, né? Eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e terei comunhão na mesa com ele, cearei com ele. Pessoal, isso aqui não é um convite evangelístico. Isso aqui estava sendo escrito por uma igreja. E o nome dessa igreja era Laodiceia. Por que o Espírito levou essa pessoa a escrever para essa igreja, dizendo para essa igreja que o Senhor estava batendo na porta dessa igreja, que ele queria entrar? Porque ela estava morna, desconectada, distraída do momento incrível que naquela época Deus tinha preparado ela para desfrutar e impactar, mas ela se preocupou com outras coisas e o centro da atenção dessa igreja mudou o local. As pessoas passaram a se preocupar com elas e não com aquilo que Deus havia estabelecido. Então, era uma igreja que era autossuficiente, que ninguém conseguia colocar essa igreja de joelho. Eu estava vendo o pastor Clebinho aqui, venha, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente sempre te ama, querido. E a gente tem entendido que a oração corporativa tem mais poder do que a oração individual.
mas nós insistimos na oração individual, achamos que não precisamos orar. No dia que a coisa esquentar, tu vai correr para cá. Eu quero te sugerir para você não correr, para você vir caminhando normal. Porque nesse tempo, a oração corporativa, eu não vou entrar nisso aqui agora, Deus tem falado muito com a gente sobre isso, vai mudar completamente o estado espiritual da igreja. Então, queridos, o que vai acontecer? Pregação autêntica, oração que realmente transforma as pessoas de verdade, sacrifícios agradáveis a Deus, que está lá em Hebreus, vidas que vão se render sem medir esforços, plenitude de Cristo, e não vai haver mais negligência naquilo que nunca deveria ter sido deixado de lado, adoração a Cristo. Eu quero te explicar em poucas palavras o que significa isso. Cristo bate à porta de uma igreja. Como é que pode? O nome da igreja era a igreja de Laodiceia. João viu isso no seu espírito e estava chamando essa igreja ao arrependimento. Porque quando nós abrimos o nosso coração, porta, está ali dando aquela conotação de coração. Coração só abre quem quer. Quem não está afim, não abre nunca. Você pode pregar, ressuscitar morto, fazer impacto, ver coisas acontecer diante dos seus olhos e não vai acontecer nada. Porque coração fechado é um mistério. Fala para o teu irmão, é um mistério esse negócio de coração. Diga para ele assim, nessa noite, todos estão ouvindo, mas no coração há uma diferença de receber ou não. Amém? Vocês estão entendendo? Esse mistério, ele precisa ser atingido. Porque tem pessoas que, sabe o que vai acontecer com elas nessa noite? Nada. Absolutamente nada. Eu acho isso assustador. E tem gente que está me ouvindo agora e não vai fazer nada. Vai continuar vivendo a vida do jeito que ela acha melhor. Foi a opção do... Mas tem gente nesse lugar que vai se levantar de uma maneira diferente e vai acontecer um movimento misterioso que Deus determinou como propósito, e que essas pessoas que não acontece nada com elas vão olhar e não vão entender. Elas não vão te celebrar. Elas não vão falar, puxa, olha que tremenda essa operação do Espírito, olha que tremendo, extraordinário. Não. Elas vão se levantar contra. Resistir. Não vão entender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não acontece isso na nossa família. Eu ouvi o Evangelho junto com o meu irmão no mesmo dia. Eu abri o meu coração, meu irmão, não. A palavra era a mesma. O pregador era o mesmo. O Espírito Santo era o mesmo. Como é que meu irmão não abriu o coração? Mistério. Essas coisas não se explicam muito. Cristo está batendo na porta dessa igreja e falando para ela, se arrependa e venha adorar a Deus. Eu só quero te dizer, eu falei que eu não ia poder terminar essa pregação, porque é uma meditação de muito tempo, e eu queria aterrissar aqui para que vocês possam absorver isso. Esse convite de Deus para adorar, para uma igreja que já estava um dia lá e não está mais, no lugar onde Cristo era o centro e deixou de ser, é uma mensagem para todos nós. João viu lá no céu essa situação, teve essa visão aberta e percebeu, queridos, olha que coisa incrível, que chegou a hora, na visão dele, de Deus reunir o povo do velho pacto, o povo do novo pacto, em Cristo, numa adoração plena, concreta e inimaginavelmente perfeita. Ele já viu isso.
que ele já viu? Dá uma olhada em Apocalipse. Ele já viu a palavra final de Cristo. O que vai acontecer é essa palavra, que todos estarão reunidos ao redor do trono. Vai passar aquele filme, aquelas profecias, lembranças, experiências de anos. Tudo vai se reunir à revelação de Cristo. Apocalipse 4, 2 e 3. Na outra parte, ele viu a plenitude da adoração, que foi resposta daquilo que Cristo orou e clamou na terra. Ele em espírito estava vendo a completude, a realidade da história de Deus num momento só. Ele viu, olha, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu e todos aqueles que estão nessa terra, inclui você ou não, em espírito no dia de Cristo. Ele já viu o resultado final. E nós precisamos discernir essa realidade. Ali a Bíblia diz em Apocalipse que eles ouviram a voz da trombeta, eles viram Cristo sendo adorado por 24 anciãos, um arco-íris, apóstolos do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, os 12 do Novo Testamento, todos, e nós ali. Ele viu lâmpada de fogo, ele viu um mar de vidro, ele viu 4 seres viventes, ele viu uma opção de troços diferentes, estranho para nós. Todos declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Todo poder, salvação e honra, autoridade e domínio sejam dados a Ele. Sabe por quê? Diga comigo assim: adoração é quando nós tiramos a gente do centro e coloca o Filho de Deus, que governa, no centro. Eu quero que você abaixe sua cabeça alguns segundos e faça uma oração, se você tiver vontade de fazer dessa forma. Diga assim para Deus: Deus, chega de eu ser o centro. Que o Senhor seja colocado no centro da minha vida. Que o Senhor governe, fale, revele, me redima, me ordene e me abençoe. Pode levantar a cabeça. O que João viu? Uma visão do trono, diga. Quantas pessoas ele viu adorando? Agora, antes de responder, pensa. Eu falei que foram 24 anciãos, arco-íris, a opção de coisa lá acontecendo, rolando, né? Parece filme de Spielberg, né? Aquela coisa louca assim. Mas quantas pessoas ele viu adorando? Uma. Um só povo, um só espírito, um só coração, adorando de maneiras diversas aquele que é digno de receber toda a honra, todo o louvor. Diga comigo, essa adoração é um encontro de pessoas. Eu não estou ouvindo direito, eu não sei se é meu ouvido que está ruim, vamos lá. Adoração, diga. É um encontro das pessoas que tem Cristo no centro, com Ele, o único Deus verdadeiro. Adorar é colocar Deus no centro, é submeter a nossa vontade a dele. Esse negócio de vontade é uma coisa muito, muito especial. A nossa vontade é o maior problema que Deus tem. Não são nossos problemas, nossas lutas, nossas perdas, ganhos. O maior problema que nós temos se chama vontade própria. E Jesus muitas vezes mostrou para os discípulos isso. Ele pegou os pães e peixes, o que ele fez? Partiu, diga. De novo. E distribuiu. Sabe o que ele está querendo dizer para nós? Que ele quer partir a minha vontade, diga. Ele quer quebrar a minha vontade. E enquanto ele não conseguir essa tarefa, não precisa mais falar, nós não podemos ser distribuídos mutuamente uns aos outros. Eu vou só lembrar para você uma coisa, dentre muitas outras. Lá no Velho Testamento o povo deixou de adorar a Deus porque ele deixou de entender o centro de adoração naquela época que deveria ser estabelecido pelo povo de Israel diante de Deus. Jeremias 3, 22 e 33, depois você pode ler. E passaram a ter uma adoração enganosa nas colinas, que era um engano, era um lugar casual.
num centro fácil, onde as pessoas podiam criar e fazer o que quisessem naquele lugar. Esse era o problema de Israel, pessoal. Você está ouvindo hoje as pessoas falar, eu não preciso ir na igreja para seguir a Deus? Quantos de vocês já ouviram isso? Levanta a mão, por favor. Eu já perguntei isso, vou perguntar de novo. Levanta bem, não abaixa a mão. Antes de você abaixar a mão, dá uma olhadinha. A pergunta, quem é que autorizou você a estabelecer um lugar de adoração próprio? Que você não precisa ir num lugar, porque você pode seguir a Deus sem ir na igreja. Você já ouviu a voz do Espírito sobre isso? Que o Espírito em Apocalipse fala o que está escrito lá? A igreja. Ele não fala para quem não está na igreja. Eu não estou falando desse salão aqui, pessoal, por favor. Eu estou falando da nossa vida, do corpo de Cristo. Quando eu começo a pensar enganosamente, falsamente, e construo colinas que substituem o centro que é Deus, Cristo, para fazer o que eu acho que tem que ser feito, eu já entrei numa heresia. Eu já estou adorando em lugares falsos. E eu não vou entrar nisso aqui um dia, agora. Talvez um dia eu possa falar isso. Porque Deus estabeleceu lugares verdadeiros para adorar, no Espírito e em verdade. Ele diz, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, debaixo da mesma vontade, eu estarei ali. E se você se reunir com sua vontade própria, ele estará? Eu vou perguntar de novo, com calma. Se nós nos reunirmos aqui só com a nossa vontade, e tendo nossas colinas no coração de adoração, nossos pensamentos próprios a respeito da igreja, do que nós achamos, deixamos de achar, você acha que Deus vai estar reunido conosco? Pode falar. Não. Porque nós não estamos adorando em espírito e em verdade. Nós estamos adorando com a multiplicidade de vontades, de conceitos que não tem nada a ver com Deus. Porque nós somos conectados a um corpo. E a Bíblia diz que nós somos batizados nesse corpo. E nós temos aprendido isso aqui. Eu sei que vocês têm essa realidade. E quando eu deixo de entender que essa reunião extraordinária do corpo tem algo em comum, que é Cristo no centro, eu crio uma colina para mim. Um falso lugar de adoração. Diga, o propósito de Deus é convergir tudo para Cristo. Dá a mão para o teu irmão e fala assim, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos tem que reunir tudo em Cristo. Por isso, se nós não estivermos juntos em algum lugar, nós não podemos reunir nada para Ele. Nós reunimos para nós, mas não para Ele. Esse negócio de Cristo ser o centro é muito sério, pessoal. Eu abro a vontade de conceitos, minha história, minha experiência, para fazer a vontade de Deus, entender e discernir a realidade dessa geração. Se as pessoas estão pensando dessa forma, e não são as pessoas do mundo que estão pensando dessa forma. Quem está pensando dessa forma são as pessoas que foram da igreja um dia. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa muito falsa acontecendo na nossa geração. E politicamente, vamos falar assim, espiritualmente aceito. Porque nós ouvimos isso e achamos que uma boa que é isso. E também decidimos fazer assim. Nós decidimos se queremos, se não queremos, quando queremos, o que queremos, até onde queremos. Foi para isso que Jesus nos levantou na terra, como um corpo que se chama pelo seu nome, que deve renunciar a tudo quanto tem para segui-lo. Olha que interessante, eu vou terminar aqui. Essa reunião extraordinária lá em Apocalipse, tinha uma pessoa no centro. Quem que era? Cristo. Diga, se você tiver dúvida, vai lá ler na Bíblia. Diga assim, todos estavam reunidos do velho e do novo pacto. Todos, diga, todos estavam reunidos em torno de um trono. E neste trono já tinha um lugar. Não era nem seu,
nem meu, era Cristo. Mas olha que interessante, o que a Bíblia diz que estava em torno do trono de Cristo? Os outros 24 tronos. Porque ele convida a gente a sentar nesses tronos, para se reunir com todos da história, para um dia adorarem o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vai tudo convergir nele, cada olhar, cada capacidade, cada impulso para amar, cada compromisso de negar-se a si mesmo, cada decisão, cada oferta, tudo da nossa história vai reunir nele. E ele já viu, João já viu, diga. Dá a mão pro teu irmãozinho aí. Se ele é do Senhor, não tem problema nenhum. Se não é do Senhor, pode ser hoje. Dá a mão para ele assim, João já viu a gente lá. E você, já está vendo a gente lá? Então, diga para ele, experimenta aqui essa realidade espiritual que já é real. Quem está entendendo? Eu vou pular lá para o fim. A Bíblia diz que havia um arco-íris ali. O arco-íris tem muitas cores. Eu não sabia disso. E esse arco-íris do Apocalipse, com essas cores, representam pedras preciosas, que se juntam e formam a multicor preciosa de Deus. Porque é a história da gente, a história das pessoas, da experiência de todos que um dia se curvaram a Cristo, vai estar lá. Nós estamos ali ajuntados, né, como pedras preciosas para Deus. E a Bíblia diz que ali tem jaspe, sardônia, esmeralda e etc. E todas essas pedras preciosas banhavam o trono de luz. São pedras que são intensamente fortes na irradiação de luz. Cristo, Filho de Deus, com toda a sua glória profunda, Ele é a luz do mundo, do tempo. E Ele disse em João que nós somos a luz. Diga assim para o teu irmão agora, com todo carinho, nós somos as pedras preciosas, ativadas, com as cores da luz intensa de Deus, reunidas em espírito, à volta dEle. E isso vai trazer uma intensa, diga, intensa, profunda, inimaginável luz para Cristo. Agora pergunta para ele, você vai estar lá? Não responde. Eu vou terminar. Eu tenho uma tentação de não terminar, mas eu vou terminar. Tudo que nós fazemos, queridos, nossos cultos, palavras, orações, ativações, serviços, tudo vai aumentando na vida de cada um de nós como pedras preciosas, a luz que Deus vai reunir em torno do seu Filho um dia. Ele já te viu lá. Eu quero que você fale de novo para o teu irmão, Ele já te viu lá. E diga para ele assim, a palavra final é dele. E ele já falou que está tudo feito. Vocês estão entendendo? Quando nós nos reunimos como corpo, nós estamos fazendo o quê? Dentre tantas outras coisas, irradiando a luz de Deus. Mesmo que as pessoas dessa região não entrem nesse lugar, aqui tem a luz. E a luz não é o pastor, não são as pessoas que estão servindo, a luz somos nós, cada um de nós. Então, a pedra preciosa é algo incrível. Inclusive, em Apocalipse diz que nos céus os portais vão ser feitos de pedras preciosas. Eu não sei o que significa direito isso. Mulheres, olhem para mim assim, quem quer um diamante agora cheio de pedras preciosas? Um anel com diamante, aquelas pedras preciosas mais lindas. Quem gostaria? Eu trouxe, quem quer? Eu sei
como o olho da minha esposa brilha quando ela está diante de uma vitrine que tem pedras preciosas. Ela fica assim, ó. Eu fico olhando, porque ela admira as pedras de uma maneira que me deixa encantado. Eu só não compro, mas eu fico encantado. Não, mas eu já comprei algumas para ela no passado. Pedra preciosa não é uma coisa incrível? Lindo. Quem gosta de pedras preciosas, lindas, levanta a mão. O homem também gosta, eu sei disso. Ó, tem mulher que não levantou a mão, o marido nunca dê para ela uma pedra. Nunca dê um diamante para uma mulher que não levantou a mão. Eu vou perguntar de novo, quem acha lindo uma pedra preciosa, diamante e outras tantas bonitas? Amém. Olha bem para sua esposa para ver se ela está levantando a mão. Agora eu quero que a gente finalize isso o seguinte, ó. Fale para o teu irmão assim: você é a pedra preciosa, é a luz intensa de Deus em Cristo, que João viu no futuro como uma verdade presente. E você faz parte dessa construção. Eu podia pedir para o pessoal do louvor para voltar aqui e cantar aquele canto que eu sou o primeiro, o alfa, alguma coisa assim, e o ômega. Agora eu quero que você levante, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, com todo amor e carinho. Não fique sozinho agora. Dê a mão para qualquer pessoa que está perto de você. Ajuda a mamãezinha com o neném, porque ela não pode dar a mão. Eu queria que você falasse para ela, olha que coisa incrível. Eu quero que você fale para essa pessoa que está do teu lado, você dando a mão para ela. Eu falo assim: eu ficaria muito triste, diga para ela, que o que Deus fez na sua vida, te tornando uma pedra preciosa, faltasse naquele arco-íris um dia, que estará reunido em torno de Cristo, para adorar Ele para sempre. Como eu ficaria triste se a tua luz, diga, não tivesse aumentando o brilho dessa tremenda e fantástica luz de Cristo. Olha bem para Ele.